para quem não me conhece, né, meu nome é Adriana, eu sou professora do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas da escola e sou presidente da comissão de pesquisa da Escola de Enfermagem. Em nome da comissão de pesquisa e do Senapec, então, eu quero agradecer muito a professora, né, Fernanda Gimenez, por ter aceito o convite para estar hoje aqui com a de enfermagem geral especializada da escola, professora associada. Tem experiência na captação de fomento, incluindo fomento internacional, e inclusive é por isso, né, justamente por isso que foi feito o convite para ela, que gentilmente aceitou, né? Então, muito obrigada, Fernanda. Eu quero aproveitar para agradecer também, né, as pessoas que se inscreveram e que estão participando aí do nosso ciclo de relatos de experiência. Boa tarde, né, para todos. Fernanda, eu passo então, né? A Lilian está aqui, agora está fechadinha a câmera, né, Lilian? Mas a Lilian trabalha com a gente no Senapec, então eu agradeço a Lilian também, que no ciclo todo tem dado todo apoio para a gente, né? Desde quando começamos a planejar a ideia aí do ciclo. Então, muito obrigada, viu, Lilian? Fernanda, então eu passo a palavra para você, né? Que eu acho que hoje o foco aqui de interesse é o que você tem aí para nos contar, né? Obrigada. Obrigada, Adriana, obrigada a todos, a comissão organizadora desse ciclo de palestras, pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com a captação de recursos em editais internacionais. Eu acho que a gente poderia fazer mais uma conversa. Eu preparei uma apresentação com slides, mas eu gostaria que fosse mais uma troca de experiências, que vocês fizessem perguntas, né, que eu pudesse ajudá-los de alguma forma. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma rápida apresentação, para que a gente possa aproveitar esse tempo para conversar um pouco mais sobre esse assunto. Eu gostaria, antes de mais nada, de dizer que captar recursos está cada vez mais difícil, né? Não só no cenário nacional, mas internacional, especialmente agora com toda essa crise sanitária, crise econômica que temos vivenciado, né, em todo o mundo. Então, nós precisamos ser bastante ousados, corajosos, decididos, né? Não desanimar. Muitos acham que captar recursos, especialmente por meio de editais internacionais, é algo impossível. Vocês vão ver que não é. Eu não sou melhor do que ninguém, eu apenas sou muito insistente, né? Eu não desisto facilmente daquilo que eu quero, e eu sempre procuro buscar alternativas, né, para os desafios que encontramos. Então, já tem alguns anos que eu tenho participado de editais internacionais. Vocês vão ver que eu não obtive êxito em todos eles, né, obviamente, e nem é essa a minha intenção. A minha intenção mesmo é perseverar para poder captar o máximo de recursos possíveis para que possamos expandir a ciência, não só no Brasil, mas também no exterior. Então, eu gostaria de dividir com vocês, de dar algumas dicas, né? Tem aquela velha frase que diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Então, eu acho que são mais dicas, né? Baseadas nas minhas experiências, que talvez possam ser interessantes para vocês. Então, a primeira delas é conhecer os editais. Houve uma época que eu saía caçando editais internacionais no Google, né?
e fui me deparando com alguns deles que são mais tradicionais, como, por exemplo, o Fulbright Brasil. Para quem não conhece, é uma agência americana, mas que tem vários editais em parceria com o Brasil. Então, é possível a obtenção de várias bolsas e visitas, né, de professores do Brasil para qualquer instituição americana. Então, ao longo do ano, eles vão divulgando vários editais. Eu ainda não consegui participar de um deles, embora eu já tenha me preparado numa ocasião, mas eu não tive pernas. Mas para quem não conhece, é um lugar interessante para ficar de olho. E essa é uma outra dica que eu gostaria de dividir com vocês: de tempos em tempos entrar nesses sites, né, para que vocês fiquem antenados em relação aos prazos, porque dificilmente nós conseguimos captar recursos fazendo as coisas de forma atropelada, de um dia para o outro. Não vai funcionar, pessoal. Então, é preciso realmente planejamento, é preciso conhecer esses editais, os prazos, para que as coisas possam ser realizadas de uma forma mais tranquila, né? E de uma forma bem feita, senão a chance de sucesso vai ser reduzida. Outro edital que eu tive, esse edital eu tive a oportunidade de participar em 2020, é uma instituição parceira da Organização Mundial da Saúde e também com o Banco Mundial. Eles têm vários editais em áreas específicas, como, por exemplo, HIV/AIDS, tuberculose. O edital que eu participei era voltado para a minha área de conhecimento, né, uma das minhas áreas, que é a farmacovigilância. Não obtive sucesso nesse edital, mas foi interessante para eu saber, né, para eu conhecer os passos e conhecer um pouco do estilo dos editais internacionais, porque quem já teve a oportunidade de participar ou está se preparando para participar de algum edital, vai perceber que eles apresentam características um pouco distintas, né, dos nossos editais. Então, é interessante participar deles para que vocês possam conhecer e ter cada vez mais experiências com esses editais. Um outro que é muito interessante para quem atua na área da enfermagem, né, na área de taxonomias de enfermagem, sistemas de classificação em enfermagem, tem os editais da NANDA. Nós submetemos um projeto para o edital desse ano de janeiro, não fomos contemplados, mas nós vimos que uma brasileira foi. Então, para vocês verem que não é impossível, é possível desde que vocês se planejem com antecedência. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante, mas para quem trabalha nessa área de taxonomia de enfermagem, eles têm editais bastante interessantes e recursos que para nós é considerado muito bom. Para eles pode ser que não seja tanto, mas para nós, né, 5 mil, 10 mil dólares é dinheiro, né? Esse é um outro edital, eu já tive a oportunidade de conhecer alguns deles, até iniciei preparo para submissão, mas é extremamente complexo. Nós dificilmente conseguimos submeter um projeto para esse edital sem a ajuda de colegas americanos, até porque o responsável pelos projetos submetidos para esses editais dessa instituição precisa ser americano, né? Mas tem muitos editais de diversas áreas do conhecimento. É interessante vocês darem uma olhada e para esse edital em particular, as redes de parcerias é bastante importante. E os editais da Sigma, para quem já é membro, é uma excelente oportunidade
para aproveitar os vários editais que a Sigma disponibiliza ao longo do ano. Esse ano a Sigma ainda tem alguns editais abertos, né? Eu vou comentar um deles, que foi esse edital em particular que eu participei, né? Durante 3 anos, eu já participei desse edital 3 vezes, então é bastante interessante. Para quem ainda não é membro da Sigma, vale a pena se tornar membro, né? Nós pagamos uma anuidade e sendo membro da Sigma é possível, então, participar dos vários editais disponíveis no site. Então, a segunda dica é não desistir, né? Tenta 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem necessários, né? Mas não desistam na primeira tentativa, porque nem todos os pesquisadores, eu tenho participado de redes parceiras, né, com pesquisadores internacionais, e eles também muitas vezes não conseguem a aprovação do projeto na primeira tentativa, e o ano seguinte tenta de novo, e assim vai, né? O legal é que a gente conhece, né, o estilo dessas instituições e tem a oportunidade de melhorar ano a ano. Então, não desistam. Aqui um pouco da minha experiência, né? Então, eu entrei na escola em maio de 2012 como professora doutora, e aí em 2013 eu já quis participar, né, desse edital, que é o Sigma Small Grant. Obviamente ele foi negado, eu fui com a cara e com a coragem. Na época eu mesma traduzi o projeto e obviamente não funcionou, então essa é uma sugestão que eu dou a todos vocês: não adianta submeter projetos para esses editais com um inglês mais ou menos, precisa ser um inglês profissional, e vale a pena investir nesse sentido. Então, esse primeiro projeto que eu tive a oportunidade de concorrer, ele pode ser submetido até o dia 1º de dezembro, é um edital anual, e eles financiam de 10 a 15 projetos por ano. Então, dentre os vários editais oferecidos pela Sigma, esse, na minha opinião, é um dos que a gente tem mais chances, né, pelo fato deles financiarem um número bom, né, de projetos. A grande maioria, eles financiam um projeto apenas, especialmente aqueles editais que são de áreas específicas, como, por exemplo, enfermagem em cuidado intensivo, em urgência e emergência. Então, tem editais específicos para áreas específicas, mas o número de projetos financiados é menor, e aí acaba sendo um pouco mais difícil, né? Então, essa é uma outra sugestão que eu dou para quem pensa em submeter projeto para os editais da Sigma, esse que pode ser submetido até o dia 1º de dezembro, inclusive esse ano está aberto, né? A gente acaba tendo um pouco mais de chance. Então, submeti esse em 2013, foi negado, mas eu não desisti, e aí em 2016 eu submeti uma nova proposta agora, em parceria com enfermeiras americanas. Na época, eu conversei com uma enfermeira que é membro da Sigma lá nos Estados Unidos, e ela, assim, muito gentilmente me ajudou a fazer a revisão da língua inglesa e também do estilo do projeto, né? Isso também é bastante importante, porque, como eu disse, eles têm um estilo um pouco diferente do nosso estilo de apresentação de projeto de pesquisa, então ela também me ajudou com isso, né, em termos de formatação, de estrutura, e principalmente com a revisão do idioma. Então, esse foi um projeto financiado, eu consegui obter o valor máximo que era permitido solicitar, né, e foi muito bom, né? Inclusive a professora Adriana Miasso fez parte também desse projeto.
Aí, em 2018, eu havia submetido um projeto para a FAPESP para realização de estágio de pesquisa no exterior. Meu projeto foi denegado 2 vezes, e aí, com muita raiva, eu resolvi fuçar, né, nos editais internacionais, né? Como eu disse, eu não desisto, né? Eu acho que eu sou movida a desafios. Então, eu fiquei com tanta raiva naquela época que eu resolvi caçar editais no exterior, e aí eu me deparei com esse, que estava sendo disponibilizado pelo governo australiano. Eu entrei em contato com a pesquisadora lá da Universidade Macquarie University, que é uma das maiores pesquisadoras na minha área na Austrália, na verdade no mundo, né, que é a doutora Joanna Westbrook. E ela aceitou, né, ser minha supervisora. Aí eu participei desse edital e eu fui contemplada com um valor bem interessante, né, em dólares australianos. Então foi muito bom, e nós publicamos depois o resultado dessa pesquisa também em um bom periódico. Aí, em 2019, eu participei novamente do edital da Sigma Small Grant, né, que é esse que pode ser submetido até dia 1º de dezembro, e mais uma vez eu fui contemplada. Vou falar um pouquinho dessa experiência, e a dica que eu dou para vocês, que para mim funcionou muito bem, né? Já vou falar sobre isso daqui a pouco. E eu só gostaria de deixar claro que esses editais da Sigma, a gente não pode concorrer todos os anos, né? Então, é um edital, o financiamento ele é válido por 1 ano, mas nós temos que ficar 2 anos depois sem submeter projeto. Por isso que eu tinha esse projeto financiado em 2016, aí eu só fui submeter uma nova proposta em 2019, né? Na verdade, 2018 para 2019, porque eu submeti até o dia 1º de dezembro de 2018, e aí em 2019 eu fui contemplada. Então, essa é uma observação, né? A gente não pode concorrer todos os anos, né? Nós temos que concorrer a cada 2 anos, e mais uma vez eu obtive sucesso, né, na aquisição desse fomento. Aí, como eu havia comentado com vocês, também em 2019 eu submeti para aquele edital da TDR for Research in Poor Countries, né, com foco em farmacovigilância. Foi bastante difícil submeter para esse edital, porque eles exigem uma série de documentos, né, documentos que às vezes divergem um pouquinho daquilo que nós estamos acostumados no Brasil, mas foi interessante para conhecer o processo, né? Então, vale a pena participar desses editais também, para que a gente possa conhecer esses processos. Aí, em 2021, então, em janeiro, nós submetemos esse projeto para a Nanda Foundation, também foi negado, não tem problema, vamos tentar de novo ano que vem. Então, nesse período foram 6 projetos até agora, né? Foram 6 projetos submetidos para editais internacionais. Eu considero que eu fui bem sucedida no sentido de que 50% deles foram aprovados, né? E é interessante, pessoal, porque por exemplo, aqui da Sigma de 2016, eu havia submetido ele para a FAPESP. Ele foi negado pela FAPESP, eu traduzi ele para o inglês, né? Foi uma tradução profissional, como eu mencionei antes, uma enfermeira americana me ajudou, e aí o mesmo projeto foi aceito nesse edital, que é extremamente concorrido. Eu fui a primeira brasileira a ser contemplada com esse edital em 2016. Então, é engraçado, porque às vezes os nossos projetos são negados aqui no Brasil, mas às vezes a gente consegue sucesso lá no exterior, e os motivos eu não conheço, né? Da mesma forma, a minha bolsa de pós-doutorado, né, também foi negada pela FAPESP 2 vezes, e acabei obtendo sucesso nesse edital australiano. Então, por isso que eu digo, não desistam. Não deu certo aqui, tenta em algum lugar, em algum outro lugar, porque uma hora dá certo. Então, esse foi o primeiro projeto que eu tive financiado, né, por uma agência internacional, a Sigma.
e aí esses foram os resultados publicados nesse periódico, e foi bastante interessante porque o relatório deles também é um pouco diferente, é um relatório bastante simples de prestação de contas, né? A gente pode submeter o relatório na forma de artigos publicados, né? E o legal é que também nós podemos publicar esses materiais provenientes da pesquisa num repositório da Sigma, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, esse foi o outro projeto contemplado, né, aquele edital australiano do meu pós-doc, e aí nós também publicamos os resultados numa revista, né, considerada boa. Então, foi bastante legal, né, ter participado desse processo. E aqui foi uma experiência mais recente e que eu acho que vale a pena, porque esse projeto, antes de eu submeter para esse edital, eu havia submetido para uma revista para publicar o protocolo da pesquisa, né? Então, quando nós escrevemos o artigo do protocolo da pesquisa, ele foi redigido todo em inglês, obviamente ele foi revisado por uma pessoa nativa, né? Nós pagamos do nosso bolso a revisão do idioma e submetemos para essa revista, quer dizer, ele também foi apreciado pelos pares, né, internacionais, e com isso a redação do texto foi melhorando cada vez mais. E aí, antes de eu publicar o protocolo da pesquisa, eu submeti esse protocolo, né, para o edital da Sigma, e ele foi aceito, né? Então ele estava realmente bem redigido, porque ele já tinha sido aceito para publicação nesse periódico, então o idioma ele foi revisto várias vezes, né, a estrutura do texto também, então é uma dica que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, submeter protocolos da pesquisa para periódicos internacionais vale a pena, tem várias revistas que publicam protocolos de pesquisa, essa daqui é uma revista mais geral, né, mas tem as revistas específicas da área da enfermagem que também publicam protocolos de pesquisa, e aí vocês podem submeter esse protocolo, né, para os editais internacionais, porque o inglês já vai ter sido revisado por várias pessoas. Foi uma estratégia que funcionou muito bem para mim. Então, aqui é o site da Sigma, onde vocês podem obter informações sobre todos os editais divulgados, né, pela Sigma. Eu já abri aqui uma página para mostrar para vocês. Então, tá aqui, né? Aqui é o site da Sigma, né? Entrando aqui em Research, também tem oportunidades de bolsas para quem estiver pleiteando bolsas, awards, né? E aqui é a parte específica de financiamentos para projetos de pesquisa. Então, esse de 1º de dezembro é o deadline, então é possível submeter projetos ainda para esse edital, né? E tem esses outros aqui também, além desses small grants. Então, a diferença é que ele financia de 10 a 15 projetos por ano e os demais apenas um. Então, os outros acabam sendo mais concorridos, né? Mas isso não significa que vocês não devam tentar. E aí já tem vários editais disponíveis para o ano que vem, né? Então fiquem atentos, né? Lá, fevereiro, abril, tem editais ao longo de todo o ano, alguns específicos para determinadas áreas da enfermagem. Em alguns desses editais é preciso que vocês sejam membros, né, da sociedade, daquela determinada área, então tem vários pesquisadores que acabam se associando a essas sociedades para poder participar desses editais. Vale a pena, pessoal, é algo que realmente vale a pena.
E então, esse foi o único edital que eu participei da Sigma, no Small Grant, tanto em 2016 quanto em 2019, né? Então, ele financia até $5.000, é o máximo. Os outros editais, eles acabam financiando um pouco mais, 7.500, eu já vi até de $15.000, mas eles financiam um projeto só, então acaba sendo mais concorrido, e 5.000 para a gente é um bom dinheiro, né? Nesse edital específico, eles não financiam material permanente, né, mas é possível pagar auxiliares de pesquisa, por exemplo. Então, nas 2 vezes que eu submeti projeto para esse grant, a maior parte do recurso foi destinada ao pagamento de bolsa, né, e também é possível, e esse foi um erro que eu cometi, então eu sugiro que vocês não cometam, né? Incluam no orçamento os gastos com publicação. Eu não fiz isso e me arrependi muito, né? Porque $5.000 é pouco, né? Se considerar os gastos que vamos ter depois com a publicação dos resultados, né? Principalmente dependendo da revista, as taxas estão bastante salgadas, né? E além disso, nós temos um gasto extra que eles não têm, que é com a tradução ou revisão do idioma. Então, não adianta submeter artigo para essas revistas com um inglês mais ou menos, né? Porque o editor da revista já nega na hora. Então, é importante que vocês invistam, né, e que esse investimento esteja contido no orçamento, né, desses projetos. E aí, se contemplado, geralmente a gente recebe a resposta em torno de abril, maio do ano seguinte, e o projeto começa a vigorar a partir de junho até maio do ano seguinte. Então, é um ano, e para vocês concorrerem a esse edital, vocês já precisam ter o projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, ou até o momento da aprovação, nós somos obrigados a apresentar o comprovante de aprovação do CEP, e esse documento precisa estar em inglês. Então, nas 2 ocasiões, eu fiz a solicitação para o nosso CEP para traduzir a aprovação do Comitê de Ética para o inglês, e eles muito gentilmente acataram, fizeram até rapidamente, né, e disponibilizaram esse documento para mim, que precisa ser em inglês. Alguma pergunta, pessoal? Como eu não estou vendo aqui o chat, eu posso seguir, Adriano, depois abre para perguntas, o que vocês preferem? Acho que alguém tem alguma pergunta até o momento? Não? Acho que a gente pode seguir. Ok. Bom, aqui são os critérios de elegibilidade, que não muda muito de um edital para o outro da Sigma, né? Eles diferem em um ou outro item, tá? Então, na maioria deles, a Sigma exige que o investigador principal seja enfermeiro, né? E se aplicável, né, dependendo do edital, precisa estar com o registro, né, atualizado, né, em vigor. Esse edital em particular permite que o enfermeiro tenha apenas o título de mestre, mas tem alguns editais que eles estipulam que o pesquisador tenha no mínimo doutorado. Então, essa é uma outra vantagem, né, um outro ponto positivo desse Sigma Small Grant, porque mestres podem submeter como pesquisador principal, né, como coordenador do projeto, para esse edital. Aí, a submissão ela é realizada toda eletrônica, é possível anexar documentos, por exemplo, os instrumentos de pesquisa, a gente pode anexar na plataforma, mas as informações sobre o projeto são todas inseridas de modo eletrônico.
Então, como eu havia mencionado, nós precisamos mostrar que estamos preparados, né, para colocar em prática o projeto assim que o recurso for recebido, né? Então, por exemplo, nesse edital de $5.000, a Sigma não disponibiliza todo o dinheiro de uma vez, então, se o projeto é financiado com 5.000, eles disponibilizam 4.500 e os outros $500, e isso é algo que a gente precisa ficar atento, né? Nós só vamos receber depois da prestação de contas, né? Da submissão do relatório da pesquisa, né? Se nós não submetermos esse relatório, a gente não recebe esses $500 restantes. Como é realizada uma transação, uma transferência, né, de lá para cá, então tenham ciência de que vai haver um grande desconto em impostos, né, a gente não recebe o valor total por conta, né, das transações que são realizadas, né, de um país para o outro. Então, isso é algo que vocês também precisam se planejar. Então, eu já disse, né, que esse projeto ele é válido por 1 ano, que é preciso submeter um relatório final e um resumo que vai ser depositado nesse repositório da Sigma, tá? Então, isso também é possível, esse daqui é o repositório, né, nós podemos enviar para o resumo, né, dessa pesquisa para esse repositório da Sigma e acaba contando como mais uma produção, né? Então, é bastante interessante. Aí, reforçando a importância do projeto ser redigido, né, e com inglês profissional, o comitê de ética aprovado em inglês. Isso é uma coisa importante, né? Todos os editais dos quais eu participei no exterior, todos eles exigem cartas de recomendação, 2 ou 3 cartas de recomendação que também precisam estar em inglês. Então, na primeira vez que eu submeti o meu projeto para o edital, eu solicitei uma carta da minha ex-orientadora, né? Porque ela me conhecia muito bem. Então, ela me disponibilizou uma das cartas, a outra eu solicitei para o centro colaborador da escola de enfermagem, né, porque é um peso grande, né, e para o presidente da Sigma na ocasião, né, do nosso capítulo. Então, dependendo do edital, eles pedem 2 a 3 cartas de recomendação e elas precisam estar em inglês. E uma dica que eu dou é que vocês já encaminhem a carta para essas pessoas em inglês, descrevendo, né, sobre as potencialidades, sobre o projeto, sobre vocês, né? Ninguém melhor do que nós mesmos para nos conhecer, né? Então, eu redigi essas cartas, encaminhei para essas pessoas que fizeram a revisão, ajustes, né, necessários, mas isso facilita bastante, né? Porque redigir uma carta de recomendação também dá trabalho. Então, uma dica que eu dou para vocês é que já encaminhe essas cartas, né, mostrando os pontos positivos de vocês, né, não sejam muito modestos, né, nessa hora a gente precisa vender o peixe, precisa vender bem, para mostrar, né, o porquê que nós merecemos o financiamento, né. O orçamento, que também deve estar tudo em dólar, né? E como eu já disse anteriormente, não se esquecer dos gastos com publicações, porque isso é algo que realmente tem gerado muitos custos, né, para nós pesquisadores e cada vez mais. A terceira dica é ser paciente e cuidadoso. Não adianta querer escrever um projeto para um edital desse de um dia para o outro, de uma semana para outra, tá? A chance de sucesso, ela reduz muito. Então, em todos esses editais, eu demandei muitas horas de
trabalho, né, para poder redigir, e fiz inúmeras leituras, e essa é uma outra recomendação que eu dou, principalmente para quem está iniciando a carreira agora, né, às vezes vocês escrevem uma vez, aí vai escrevendo, não volta no que escreveu, aí perde uma oportunidade valiosa, né, de estruturar o texto, vira uma salada, uma colcha de retalhos, como costumava dizer minha ex-orientadora, né? Então, é muito importante a releitura. Aí é uma experiência minha, tá, pessoal? Eu nunca leio um projeto uma única vez, assim, eu nem sei quantas vezes eu leio a mesma coisa, são várias vezes, e depois eu espero uns 2 dias, 3 dias para tornar a ler novamente, porque a gente sempre acha erros, né? Então, precisa desse tempo de dedicação para escrever um projeto. Eu já levei mais de 1 ano para escrever um projeto, né, mas na hora que foi submetido, né, ele estava mais redondinho, e aí a gente obteve êxito, né, com o financiamento. Então, eu não estou dizendo que vocês precisam levar um ano para escrever, mas é um processo que deve ser criterioso, cuidadoso, e é preciso paciência, planejamento. Não adianta escrever de uma semana para outra, ok? Até porque os tradutores, os revisores precisam de tempo para rever o idioma, e geralmente esses profissionais também são bastante atarefados, né? Eu sempre acabo contratando um profissional que ele é nativo, ele mora no Brasil, mas ele é inglês, então eu faço questão que uma pessoa nativa sempre leia o meu projeto antes de submeter para um edital internacional. Aí, em relação ao projeto em si, algumas outras dicas baseadas nas minhas experiências é que esses projetos possuem equipe multiprofissional. Hoje em dia, né, está sendo cada vez mais valorizado o trabalho em redes, né, o trabalho colaborativo, equipe interdisciplinar. Então, isso é algo que realmente eu percebi, né, das minhas experiências. Eu já tive muitos projetos denegados, né, também aqui no Brasil, né, e eu tenho percebido que quando o projeto ele extrapola a área da enfermagem, a chance de sucesso aumenta, né. Eles recomendam fortemente que a gente inclua as fortalezas e as esses itens no projeto, seja ele qual for, né? Esses editais internacionais, eles contam com essa descrição, né? Tanto das fortalezas, até porque a gente precisa ver o peixe, né? Mostrar por que o nosso projeto merece o financiamento, e já antecipando algumas das limitações. É importante, no caso desse edital da CIMA, né? Se trata de um edital específico da área de enfermagem, é importante destacar as implicações dos resultados do projeto detalhado, obviamente. Isso é algo relativamente recente, né? Até as revistas internacionais já têm cobrado dos pesquisadores uma breve descrição, né, sobre o envolvimento de pacientes público-alvo, não só como participantes da pesquisa, mas também do processo de elaboração do projeto de pesquisa. Então, é uma cultura que nós ainda precisamos avançar no nosso país, né? São poucos os projetos em que os pacientes, o público-alvo, participam de forma mais efetiva, mais engajada na elaboração dos projetos. Mas o fato é que as revistas internacionais e os editais também pedem uma descrição, ainda que breve, sobre esse processo de envolvimento, se houver, claramente, obviamente.
e como esses resultados serão disseminados, né? E aqui cabe uma observação, eu acho que vocês já devem ter participado de várias palestras, conferências a respeito. Hoje não se espera apenas que o pesquisador divulgue os resultados em revistas científicas, mas também em mídias sociais, né? Que leve os resultados dessa pesquisa numa linguagem mais palpável para a população em geral, né? Então, é importante que vocês insiram no projeto de vocês como esses resultados serão disseminados para além das publicações em periódicos científicos, né? E apresentação de resultados em eventos científicos. É importante incluirmos também a disseminação dos resultados por meio de mídias sociais, por exemplo. E se existe algum outro recurso, ou se vocês estão pleiteando outros recursos para financiamento do projeto, né? Essa também é uma informação importante que eles solicitam, pelo menos nesses editais, os quais eu já tive oportunidade de participar. E apresentar quaisquer conflitos de interesse, né? Então, isso é algo que é cobrado não só nos artigos, mas também nos projetos que são submetidos para esses editais. A quarta dica é: seja ousado. Eu acho que nos de arrogância, não é nada disso, mas nossos projetos precisam ser um pouco mais ousados, né, para que as nossas chances sejam um pouco maiores, né, para a aquisição desses financiamentos. E aqui eu trago uma das minhas experiências, né, com esses editais. Então, esse último que foi financiado pela SIGMA em 2019, foi um estudo multicêntrico, coordenado por mim, né, onde os dados foram coletados em 7 hospitais brasileiros, né. Nós tratamos de um problema de investigação comum em diversos países, não era um problema local, exclusivo da cidade de Ribeirão Preto, nem do estado de São Paulo, nem do Brasil, mas um problema comum a diversos países, que eram os eventos adversos relacionados às sondas nasointerais. Então, isso é algo que eles também olham, né? O problema de investigação, ele precisa ser mais amplo, né? Talvez a chance da gente conseguir sucesso nesses financiamentos pode ser reduzido se o problema for muito local. De alguma forma, eu consegui mostrar, né, que os resultados tinham potencial para impactar a prática dos enfermeiros, não só no Brasil, mas em outros países também, né? A quinta dica é saber vender peixe, né, gente? Isso a gente tem que fazer, né? Eu tenho tido oportunidade de emitir cartas de recomendação também para alunos lá no exterior, e assim, se a gente não se valorizar, né, ninguém vai. Então, a gente precisa vender o peixe, a gente precisa deixar muito claro no nosso projeto a relevância, né, as lacunas existentes no conhecimento. Eu sei que vocês já estão carecas de ouvir isso, mas isso precisa ser olhado com bastante cuidado, né? A gente tem que dedicar um tempo do nosso dia para escrever, né, a justificativa, a relevância do nosso projeto da nossa pesquisa, né? Então, nesse projeto, então, financiado, nós deixamos claro que esse tema já havia sido tratado em outros estudos, porém, todos eles haviam sido realizados em um único centro de pesquisa, né, em um único local, e o nosso estava se propondo a mostrar uma realidade em nível nacional. Foram 7 hospitais no Brasil, das diversas regiões do país, né, então a capacidade de generalização dos dados era maior. E nós mostramos, por meio de uma revisão da literatura, que não havia nenhum estudo mostrando especificamente os eventos adversos, né, incidentes a eventos adversos
relacionados a sondas nasointerais. Então, era um estudo multicêntrico que permitia uma melhor generalização dos dados e, para o nosso conhecimento naquele momento, o nosso estudo era o primeiro a ser realizado em grande escala, no Brasil e na América Latina, documentando a incidência de incidentes relacionados a sondas nasoenterais em clínicas médicas, né? Se não me engano, até hoje, esse ainda é o primeiro estudo realizado em larga escala, né? Até extrapolando a América Latina, né? A gente até hoje não encontrou nenhum outro estudo com essas características. A sexta dica é reconhecer as nossas limitações, né? Da mesma forma que a gente tem que ser ousado, a gente tem que saber vender o peixe, nós também precisamos ser humildes e reconhecer as nossas limitações, né? E pedir ajuda, né? Todas as vezes que eu fiz isso, né, a minha chance de sucesso aumentou, né? Então, assim como Gandhi afirmou, né, eu também estou convencida de que as minhas limitações, elas são a minha fortaleza, né? Então, eu peço ajudas, né? Eu não tenho problema nenhum de compartilhar com outros colegas, eu sempre procuro integrar outros pesquisadores nos meus projetos, porque para que nós possamos resolver problemas complexos, nós necessitamos de abordagens igualmente complexas e de uma equipe multi-interdisciplinar. Sozinhos, dificilmente nós vamos conseguir resolver problemas complexos. Então, nós não sabemos tudo, né? Nós dificilmente saberemos, né, tudo, é praticamente impossível, então é muito importante agregar as diversas visões, né, olhar para aquele problema com várias lentes, né, para que a gente possa, de fato, contribuir com o avanço da ciência, né, e isso tem me ajudado muito. Então, nesses projetos todos, né, a nossa equipe era constituída por diversos pesquisadores de universidades públicas e também privadas, de diversos departamentos. Eu sempre incluo alunos de graduação e pós-graduação, não só do meu grupo de pesquisa, mas também dos pesquisadores, né, participantes dos meus projetos. Apoio técnico também é bastante importante, né, porque eles auxiliam na elaboração de relatórios, prestação de contas, submissão de artigos. Nesse último edital da Sigma, como eu disse, grande parte do recurso foi destinado ao pagamento de bolsa de apoio técnico. E assim, eu fiz um processo seletivo, né, eu escolhi a dedo essa pessoa, que por sinal era lá de São Paulo, uma pesquisadora excelente, né, atua na prática, e eu a contratei para me auxiliar, né, na elaboração dos artigos, na submissão de artigos para os periódicos, porque a grande parte dos resultados desse projeto, que era muito grande, foi encaminhado para revistas internacionais, ela me ajudou nisso, inclusive com os relatórios, porque eu tive que enviar o relatório final para a Sigma em inglês, né, então eu precisava de uma pessoa fluente no idioma, né, e também os relatórios para os hospitais participantes do estudo. Então, essa pessoa me ajudou com tudo isso. Então, sem ela, eu não teria conseguido finalizar aí essa etapa importante da pesquisa, né? Então, é uma recomendação que eu dou para vocês, contar com apoio técnico no projeto de vocês, nem que a gente reduza um pouco do orçamento em equipamento, se isso for possível, né? Mas vale a pena investir numa pessoa qualificada para nos auxiliar nesse processo. No primeiro edital da Sigma, eu contratei uma gerente de projeto, que ela era americana, e ela também me ajudou com os relatórios, por conta da questão do idioma, né, a questão do estilo, e valeu muito a pena ter direcionado parte desse recurso para investir, né, nesses recursos humanos.
A sétima dica é comemorar, gente, porque não é fácil, né? É pouco dinheiro para eles, mas para a gente qualquer real já ajuda, então a gente precisa comemorar sim, porque não é fácil escrever projeto, revisar, organizar a equipe, manter a equipe coesa, unida, né? Não é fácil, né? Então, e fazer pesquisa com poucos recursos, como fazemos no Brasil, é ainda mais desafiador. Então, quando a gente obtém êxito nesses editais, realmente é bastante gratificante e tem que comemorar mesmo. Eu acho que isso não é arrogância, nada mais é do que o resultado de um esforço muito grande que dificilmente é realizado por uma única pessoa. Eu acredito no trabalho em equipe, né? Nos meus projetos sempre tem uma grande equipe envolvida e esses resultados não são de uma única pessoa, né? Então, a gente precisa, sim, comemorar. E aqui eu finalizo a minha apresentação com essa mensagem que eu gosto muito, eu sempre apresento ela para os meus alunos de graduação, alguns de vocês já devem até conhecer, né? Mas é que essa frase faz parte do meu dia a dia, né? Nada no mundo consegue tomar o lugar da persistência, o talento não consegue, nada é mais comum que homens fracassados com talento, a genialidade não consegue, gênios não recompensados é quase um provérbio. A educação não consegue. O mundo é cheio de errantes educados. A persistência e determinação sozinhas são onipotentes. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? Eu acho que a gente tem bastante tempo para conversar e eu estou à disposição. Fernanda, muito obrigada, viu, pela apresentação. Eu abro, então, para as perguntas. Se alguém tem alguma dúvida ou quer perguntar sobre algo que, né, gostaria que fosse falado e não foi, né, Fernanda? Ninguém quer fazer perguntas? Estou achando que você esclareceu. Alguém já teve oportunidade de participar de algum edital internacional ou está se preparando para participar? Ninguém? Ninguém vai ousar? A Aline está dizendo que teve a oportunidade de participar da elaboração de um para Sigma. Legal, legal, vale a pena. Vale a pena. Vocês veem, né? A grande maioria dos pesquisadores não consegue na primeira vez, gente. Nós não somos os únicos. Então, tem que tentar. Tem que tentar. Né? Negou uma vez, tenta a segunda, negou a segunda, tenta a terceira. Só não desistam. Eu sou testemunha, que eu estou sempre próxima aí a Fernanda, com a Fernanda é tudo isso mesmo, é persistente, é ousada, é agregadora, né? Eu, inclusive, sempre estou sendo convidada para integrar a equipe. Já está demandando, só esses dias já foram mais 2 projetos, né? Demandados, eu acompanhei, conseguiu a Bolsa Produtividade agora também, ou seja, demandou também, né, Fernanda? Tem que demandar, né? Sim, não pode desistir. Eu falo que eu sou movida a desafio. Não me fale não. Não me fale não, porque eu vou lutar até conseguir. Né? Mas essa é uma característica minha, gente. Eu entendo que cada um tem uma característica, mas ser persistente é uma qualidade que nós... A Marcela dizia que tentou hoje Coturé no Itaú na França, mas não consegui, faz parte, tenta de novo, tenta outro edital, gente, caça em edital. Teve uma época da minha vida que eu ficava caçando editais na internet, né? Se a gente não vasculhar, se a gente não buscar, sair um pouquinho da caixa, daquilo que já é comum, porque esses editais mais comuns, eles são muito concorridos, porque o povo conhece, né? Então, tentar outras possibilidades, talvez a chance de sucesso seja maior, né?
Ah lá, tentou 3 bolsas, conseguiu a 4ª, tá vendo, gente? Mas tem que tentar, tem que tentar. Eu nem sei quantas vezes eu já tentei Bolsa Produtividade, CNPq Universal, mas esse ano eu tô tentando de novo, né, Adriana? Vou tentar de novo, até conseguir. Teve um ano que eu submeti vários, porque eu achei que eu tinha tinha defendido meu doutorado no final de 2006. Quando foi em 2008, eu submeti vários projetos, mas achando que não ia conseguir, porque tinha acabado de defender o doutorado. Quando eu vi, eu estava com o projeto, eu fui aprovada em todos. Eu estava com o universal do CNPq, eu estava com o temático do CNPq, estava com o da FAPESP e consegui a Bolsa Produtividade. Tudo em 2008. Então, eu demandei e consegui os 4. Né? Aí eu tive que me virar também para dar conta dos 4 projetos, que não, os 4 projetos não foi fácil. Né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo, Adriana. Às vezes a gente acha que não vai conseguir, a gente se coloca numa posição de inferioridade, né? E fala, mas eu vou tentar, eu só tenho tanto tempo de doutorado, eu entrei como docente agora, porque as pessoas me falam isso, falam aquilo. Gente, não importa o que um outro fala, não importa que você pegue o edital, né? Enxuga as lágrimas, né, Maricela? É isso mesmo da FAPESP. Gente, eu fiquei indignada, eu chorei mais de uma semana, porque meu projeto estava bom, o próprio revisor elogiou, mas ele não quis dar a bolsa para eu ir para onde eu queria ir. Mas eu fiquei com tanta raiva que eu saí caçando. Eu falei, pois agora eu vou conseguir uma bolsa internacional, eu não quero mais bolsa no Brasil. Aí eu consegui, então assim, é isso mesmo, a gente chora, né? A gente fica com raiva e espera alguns dias, respira fundo, senta e começa de novo, né? Porque se não for assim, a gente não vai alcançar o que a gente deseja, né? Desculpa, Adriana, acho que eu te cortei. Não, é isso mesmo, né? Essa questão do tentar lá, né? Eu submeti 4 e consegui os 4. O único problema é que você também submete e depois você corre o risco de ganhar, né? Como aconteceu, aí você tem que dar conta de tudo. Mas a gente dá. Por isso a equipe, né? Uma equipe que trabalha realmente junto, né? A gente divide trabalho, no final dá tudo certo. É estressante e essa capacidade de liderança, eu acho que submeter projetos para esses editais nos permite também desenvolver essa capacidade de liderança, né? De ir refinando essa habilidade que o pesquisador precisa ter. Então, assim, gente, eu vou continuar tentando os editais internacionais, porque no Brasil está cada vez mais difícil, e a gente tem que ser criativo, né? A gente tem que ser ousado, tem que tentar, ou não a gente já tem, e vamos embora. Mais alguma pergunta? Alguma pergunta? Mais comentário? Não? Então, acho que a gente pode finalizar, né, Fernanda? Sim, podemos sim. Me mantenho à disposição. Quem quiser depois mandar e-mail. Ultimamente eu ando com dificuldade para responder os e-mails, eu não estou conseguindo acompanhar. Mas, na medida do possível, vou respondendo e me coloco à disposição. Professora Obrigada. Fernanda, nós gravamos a palestra, a gente pode colocar no YouTube da escola? Tá bom. Tá bom. Obrigada. Fernanda, muito obrigada pela sua disponibilidade, né? A gente não tem assim tantas pessoas que tenham conseguido, né, captação de fomento internacional. Temos alguns docentes, né? E a gente fez o convite e você aceitou prontamente. Inclusive a gente tinha convite para a Bolsa Produtividade, a gente tinha vários convites, né, para você. A gente acabou escolhendo o fomento internacional. Que bom que você aceitou, viu? Foi muito bom, eu acho que foi muito detalhado, né? Acho que até por isso a gente nem tem muitas perguntas, porque foi muito esclarecedora, né, a sua apresentação. Muito obrigada, viu? Pessoal, obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Boa tarde a todos. E a gente espera vocês aí nos outros encontros, né? Que o nosso ciclo vai longe ainda. Obrigada, viu? Até mais.